Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Mozart Responde. Eu sou Kleber Santana, estamos aqui com o nosso amigo Mozart Queiroz para sanar mais algumas dúvidas que você pode ter. Mozart, hoje falaremos sobre o quê? Durante o decorrer do nosso bate-papo, nós vamos conversando e o assunto que for aparecendo, a gente vai conversando sobre ele. Por exemplo, hoje, nessa época atual, eu estava em casa e estava me lembrando que o meu professor de filosofia, há uns 10 anos atrás, ele disse para mim que, assim, vocês que estão estudando filosofia, prestem atenção que vocês vão ficar sozinhos. Verdade. Vocês, porque a maioria não concorda com vocês, a maioria não quer saber de conhecimento, a grande maioria vive apartada da procura do conhecimento. É como se fosse uma zona de conforto. E essa zona de conforto, as pessoas, elas, elas acham melhor, é tudo inconscientemente. Elas vivem para comer, para trabalhar, para reproduzir, e aí vocês entendam o que quiserem. E as pessoas vivem nesse piloto automático, come, dorme, reproduz, se acorda e lá vai, e no outro dia de manhã cedo faz a mesma coisa e a pressa para fazer tudo. Há uma pressa nesses dias atuais de que as pessoas não têm tempo para nada. Ela não tem tempo para nada. Se acordou, tem que se aprontar nas carreiras, às vezes até não toma café, para ir trabalhar. Quando chega à noite, em casa, a patroa, coitada, tem que fazer aqueles pré-requisitos que todo mundo sabe, tem que ter a comida do patrão. O patrão às vezes já chega estressado, então senta na frente da TV. Você acha que esse trabalhador, coitado, eu vou dizer aqui uma palavra, mas sem querer ferir ninguém, acha que esse escravo da sociedade, coitado, vai ter interesse, incentivo para quando chegar em casa pegar um livro, abrir o YouTube, o YouTube, para fazer uma pesquisa, para procurar um amigo, para um debate assim no bom sentido, né, de a procura de Uma conhecimento, troca de uma conhecimentos. troca de conhecimento. É muito difícil, para não dizer impossível. Hoje em dia, é como o meu professor falou, se você for um dos que procura conhecimento, vai ficar só, infelizmente. Então, nesse, nesse corre-corre da vida, em que a pessoa só vive para trabalhar, o essencial fica sendo só a matéria. A matéria é o que vale. No inconsciente dele, ele tem medo. Medo de morrer de fome, Exato. medo da família passar necessidade. Não vamos dizer nem fome, né? Necessidade. E só essas duas coisas, só o fator necessidade já preocupa ele, e ele só quer mesmo trabalhar o trabalhozinho dele, ganhar o dinheirinho dele, manter a família. Se ele gostar de uma cervejazinha, ele toma a cervejazinha dele, como De antigamente, fim de semana. de fim de semana, né? Tinha uns conhecidos meus lá em Água Fria, na feira, e trabalhava a semana todinha. E eu dizia: fulano, tu já tem alguma poupançazinha para tu poupar lá no futuro? Ele dizia simplesmente para mim assim: ó,
Ah, moça, aí eu trabalho a semana todinha, não vou ter nenhum dinheiro para tomar uma cervejinha, vou ter tempo de guardar dinheiro. Quer dizer, é a mentalidade, né, do escravo. Mentalidade pequena. O escravo, assim, ele só pensa no trabalho. Tanto que naquele tempo, devido à escassez econômica ser pior que os dias atuais, apesar que estamos quase voltando a ser o que era antes. Naquele tempo muita gente se chegou a se suicidar, não foi se matar ali Exatamente. por conta daquele aquele fiasco do plano Collor, né? Isso, mas aquilo ali tirou muita gente de tempo. Exato. Mas é assim, a, para, para que as pessoas, assim, toda época, todo ser humano tem a sua época. Eu tô com 65 anos. Já passei por muitas coisas que eu não gostaria de passar de novo. Mas eu tenho assim uma certa bagagem ainda pequena, eu espero acumular mais conhecimento, não passar porque eu já passei, mas quero ter mais conhecimento. Então, as pessoas, quando é para aprender alguma coisa, ninguém quer. Não é aquilo que eu já disse e vou repetir. É a zona de conforto. Exato. Você só quer o básico, você já tem, você já vive com aquilo. E para progredir o intelecto ou o espiritual principalmente, que ninguém quer saber. Chama logo de logo que você é doido. Então fica preso só na matéria, no conforto da matéria, no bem-estar da matéria, no gozo material. Mas o gozo intelectual e o espiritual, esse é difícil. Para chegar nesse estágio de desenvolver o lado espiritual, é muito difícil, ninguém quer ir não. Moza, eu vejo que você tocou em dois pontos essenciais, né? Primeiro, a eterna repetição da mermice. É, Hoje eu vejo que faz sentido uma simples brincadeira que meu tio fez comigo certa vez quando eu trabalhei na loja na sapataria dele, né, lá em Água Fria, tio Itamar. Eu acho que você chegou a conhecer, né? conheci. Então, certo dia, na hora do almoço, como eu morava lá perto mesmo, né, tio, vou almoçar. Ele chegou pra mim: ô Kleber, tu já almoçasse ontem? Eu, sim, meu tio, almocei. Ele: então, pra que almoçar hoje de novo? Hoje, ouvindo suas palavras, eu vejo que aquela simples brincadeirinha tem um fundo de razão, tem um Tem. fundo de sentido. Outra coisa também foi o fato é, da, do estudo, né? Infelizmente, os jovens de hoje não querem saber de filosofia, nem só filosofia, em qualquer outra matéria, né? Uma coisa que eu sinto muita falta nos tempos atuais são de duas grandes matérias que tivemos no passado que dignificou e dignifica para alguns que ainda estudam elas, né? Porque não no governo, mas fora do ensino governamental a gente ainda consegue obtê-las, que é a OSPB, a Organização Sociopolítica Brasileira, e a Moral e Cívica, né, que ajudava a formar o caráter do ser humano brasileiro. Porque naquele tempo em que se ensinava nas escolas a educação moral e cívica, você vê que era uma cultura totalmente diferente, onde os jovens ouviam mais não digo idosos, os experientes, né? Que para mim, velhos só a estrada. À medida que vamos aumentando nossa idade ou diminuindo, né? Porque cada ano que passa é um ano a menos que a gente tem, diferente do que alguns pensam, né? Que, tô completando mais um ano. Não, você está completando menos um. Mas o que eu digo é exatamente com a retirada dessas duas brilhantes matérias que tivemos no passado foi que começou a decair a educação brasileira. Não falo educação escolar, porque escola não educa ninguém. Educação vem de berço. Escola é apenas para ensinar. Português, matemática, inglês, muito mal. Kleber, já que você tocou no assunto de educação, não é educação, é ensino. Exato.
Então, a minha opinião como pedagogo, eu posso dizer até como ex-pedagogo, né? Porque eu não leciono mais. Mas esse ensino atual, ao meu ver, ele tem três bases fracas, que é o aluno não tem incentivo para a leitura. Não tem. Quem disser, eu acho que está meio equivocado. Segundo, estudar para a prova. Terceiro, a questão do comportamento em sala de aula. Esse tripé, tira e deixa frágil o aprender. O professor hoje em dia, eu estou falando, mas eu não gosto de falar sobre ensino porque é um tópico, é um assunto que vai ferir alguém, vai ferir o sistema, e você sabe que a gente não pode falar muito, o sistema. Exato. Caçar a gente aí. Mas eu vou falar mais uma coisinha. Hoje em dia tiraram a autoridade dos professores. Já começa por aí. Mozart, tiraram como? Ora, o professor não tem aquilo que a gente fala, deixa eu ver se eu me lembro, alguma coisa assim como que se diz no cartório, poder de ofício, alguma coisa assim. Por exemplo, hoje em dia um professor sequer pode reprovar um aluno, que na realidade nunca foi o professor que reprovou o aluno, e sim o aluno por falta de interesse no estudo. Pois é, aí essa palavrinha que eu não estou conseguindo lembrar agora, o guarda de trânsito, quando multa o motorista, quem vale lá é a palavra do guarda. A sua palavra você vai ter que tentar provar ainda. Exato. Então é esse poder que o professor não tem hoje. Foi cesseado, foi retirado, ele não tem mais esse poder. Poderíamos dizer o poder moderador, né? Quem tem esse poder é a mãe ou o próprio aluno, mas o professor não tem mais esse poder. Que nem a mãe tem mais. Então, só isso aí já defasa isso que dizem que a mídia, que o poder diz que é instrução, que é estudo, que é educação. Isso aí eu não gosto mais nem de falar. Passa a palavra para tu, Cleber, para tu falar alguma coisa aí. Infelizmente, a educação brasileira está jogada na lata do lixo, que cada vez vem modernizando, né? O governo vem tentando modernizar nossa educação, mas de mal a pior. Você vê, antigamente, no tempo da gente, a educação era totalmente diferente, né? Você pegava o livro de língua portuguesa, não era nem língua portuguesa, era reflexão e ação, né? Ou seja, nossos professores, a cada trimestre, eu não sei se com você foi assim, mas eles incentivavam a gente a ler. Minha professora sempre, a cada 3 meses, não, vocês vão na editora Ática, compram um livro da coleção Vagalume, e nele vai vir tipo uma provinha, né, que vinha dentro do livro. Você lia a história, você reflete, como é que se diz? Refletia sobre aquela história, o que é que se passou ali, como foi o acontecimento e tal, e fazia aquele questionário que vinha junto com o livro. Isso incentivava a gente a ter o gosto pela leitura e aprender também a ler melhor, né? E tem gente que pensa, é porque eu já aprendi a ler, eu sei ler, mas não sabe. Porque você tem que saber ler, não é apenas você ler, é você ler e saber o contexto daquela palavra. Tem muitas palavras que eram usadas pelos antigos e ainda hoje está no nosso vocabulário. Se você não saber um pingo de gramática, você não entende o contexto dela, né? Agora, voltando para a filosofia, Moza, eu gostaria que você desse uma definição sobre qual a diferença da filosofia normal, a qual conhecemos, para a filosofia estoica. A filosofia
essa que a gente diz normal, todos os cursos que eu vejo e que eu vi até agora diz que ensina filosofia, mas não é. Eles contam a história da filosofia, Exato. porque filosofar é outra coisa muito diferente, é outro comportamento, é outra fala, é outra abordagem. Então esses cursos, ele prepara você para a história da filosofia. Aí quando você sabe aquela história todinha, ou em parte do que passou, aí é que você pode se tornar um filósofo, mas sabedor da história. Mas para filosofar é outra coisa diferente. E os estoicos na Grécia, né, Roma, eles eram três classes de gente: os estoicos, os céticos e os cínicos. O estoico, eles acreditavam no destino. Os céticos eles achavam que ninguém poderia chegar à verdade. E o cínico hoje em dia pra gente é aquela pessoa que não tem vergonha, né? É cínico. Mas fulano é cínico, né? Mas não é cínico no significado original. Cínico era todas as pessoas que eram contra as convenções sociais. Por exemplo, muitas pessoas dizem: mas eu digo bom dia para tu, boa tarde, boa noite, e tu só diz oi, alô, tudo bem? Porque o meu sistema, como eu estou querendo sair desse sistema, eu não digo isso, bom dia, eu faço tudo para não dizer bom dia. Isso é o sistema. Aí eu estou querendo fugir e eu nunca digo bom dia, porque aí eu estou agindo. E você pode prestar atenção, Kleber, Verdade. que quando você diz bom dia para pode ser até um amigo seu, esse bom dia torna você mais distante da pessoa. Bom dia é uma palavra automática que não aproxima. Agora, se você passa por mim e eu digo oi, Kleber, e aí? Mesmo que não pare os dois, um passa pelo outro, oi, já é mais aquele aconchego, já é mais aquilo, aproxima mais. Mas se eu digo aquilo automático, bom dia, boa tarde, eu estou dizendo aquilo fechado, automático. Então eu não gosto disso, sou meio cínico. É verdade. Então, esse foi o vídeo de hoje no quadro Mozart Responde, no qual podemos debater alguns conhecimentos sobre filosofia, sobre a educação nos tempos atuais e nos tempos antigos. E você quer deixar algum comentário, Mozart? Fazer alguma reflexão? Sim. Para encerrar, né? É só lembrando a vocês o seguinte: é só corrigindo, né? Não foi bem um debate, né? A gente só ficou conversando e o assunto foi surgindo, e hoje a gente se ateve mais na questão da instrução dessa escola atual, né? Mas não esquecendo que se vocês se interessou, não leve muito a sério, pesquise, né? Vá procurar a sua opinião, mas antes de dar a sua opinião, pesquise primeiro, vai estudar mais um pouquinho o assunto que lhe interessa. Hoje, a questão esotérica eu não abordei, fiquei por fora, mas no próximo programa eu vou trazer vou aprofundar, poderia aprofundar o que eu já disse em outro programa, ou abordar algum assunto novo. Do mais, da minha parte, muito agradecido. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo estaremos aqui mais uma vez com o nosso amigo Mozart Responde. E agradecemos a todos, espero que tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem com a galera e inscrevam-se. Pois, você fazendo essas três coisas, se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like, você estará ajudando o crescimento e o engajamento do nosso canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.